E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Danilo Almeida do canal DAMaker e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um review da Arduino MKR Vidor 4000. Para quem não conhece, essa placa surgiu aí há mais ou menos um ano e foi desenvolvida pela própria Arduino Foundation com o objetivo de democratizar o desenvolvimento de projetos para a internet das coisas e também democratizar a utilização de circuitos FPGA para o desenvolvimento de dispositivos IoT. Essa placa em especial, dentre todas as outras que já foram produzidas pela própria Arduino, tem como fato que eles inseriram dentro da topologia da placa um chip FPGA, que possibilita com que uma infinidade de projetos possam ser produzidos e principalmente fazer com que a capacidade de processamento da placa aumente de forma substancial, fazendo com que essa placa possa até mesmo ser muito mais poderosa do que diversas placas que estão aí no mercado. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse carinha, vem comigo. Bom, então sem muito mais delongas, vamos abrir esse carinha aqui para ver o que a gente tem. Basicamente, na verdade eu já abri porque eu sou bastante curioso. Então, essa é a nossa placa Arduino MKR-One 4000. Basicamente, então, o que a gente tem de componentes de processamento nela? Basicamente, a gente tem aqui o nosso processador, que vai ser um Cortex ARM M0 da família Send 21, que vem sendo bastante adotada pela Arduino no desenvolvimento das suas novas placas, pois acaba que são arquiteturas mais modernas, a gente tem aqui um poder de processamento maior, você tem um consumo energético que pode ser reduzido de forma significativa e você tem maior versatilidade na programação dos seus projetos, pois existem compiladores mais modernos para essas arquiteturas que vão, por exemplo, otimizar o código de uma forma melhor, que vão te dar mais robustez no que você vai estar desenvolvendo, diferente daquelas arquiteturas mais antigas que eram utilizadas, por exemplo, no Arduino Uno, no Arduino Nano, que eram os processadores, os microcontroladores, na verdade, de 8 bits. Então, a gente tem aí um ganho bem significativo nessa questão do processamento. Outra questão também, que é bem legal e relevante nesse sentido, é que essa placa possui uma conectividade Wi-Fi e Bluetooth, utilizando um ESP32, que é esse carinha que vai estar mais ou menos aqui, que é uma versão customizada do ESP32, denominada Nina W102, da Ublox. Então, a gente tem aqui um processador mais robusto do que a gente teria no Arduino Uno e Nano, e a gente tem a conectividade sem fio com base no ESP32, que já é um microcontrolador, aí, uma plataforma de prototipação que as pessoas vêm utilizando bastante pela sua capacidade de processamento, robustez e um custo bem pequeno. Então, a gente tem aí associado dois fatores bem interessantes que fazem dessa placa uma grande vantagem no desenvolvimento de projetos IoT. Porém, o principal ponto-chave dessa placa não é nem o ARM, nem o ESP32, mas o chip FPGA, que é o chip maiorzinho aqui, que no caso é um Intel Cyclone 10. Basicamente, para quem nunca ouviu falar do que é um chip FPGA, Não sei. um chip FPGA, de uma forma bem simplista a ser explicada, consiste em uma estrutura, ou seja, um chip que pode ser reprogramado, que pode ser programado para se comportar como qualquer tipo de circuito digital. Mas como assim? Bom, imagina que você, por exemplo, queira projetar um processador utilizando algum tipo de linguagem para você estar fazendo esse projeto, que pode ser, por exemplo, uma linguagem de descrição de hardware, como a gente tem aí o Verilog, o VHDL, e você consegue, através dessa descrição, colocar essa descrição de hardware nesse carinha aqui. Você pode, por exemplo, descrever utilizando essa linguagem um processador, um acelerador, você pode desenvolver uma arquitetura para estar fazendo algum tipo de computação. E com isso, você tem aí a versatilidade de estar podendo fazer várias coisas com o seu Arduino. Por exemplo, você pode estar aí utilizando o seu Arduino para estar fazendo um processamento massivo de imagens, já que ele tem um conector de câmera aqui, então você pode estar processando imagens com o seu Arduino.
você pode estar renderizando imagens com o conector HDMI, utilizando o FPGA para estar acelerando a renderização dessas imagens, como se fosse, por exemplo, uma GPU, uma placa de vídeo. E você pode também utilizar esse chip FPGA como um acelerador para tarefas em que o processador não se sairia muito bem, como é o caso de processamento paralelo, onde você tem um grande volume de dados para ser processado e um tempo curto para estar ali processando essas informações. Então, você consegue delegar tarefas diferentes para esse chip e reprogramar ele da maneira como você quiser. Então, isso cria uma versatilidade muito grande no projeto, porque fica muito mais simples desenvolver projetos mais robustos. Porém, um grande problema que existe no desenvolvimento para esse tipo de arquitetura é a dificuldade, pois desenvolver estruturas de hardware utilizando linguagem de descrição de hardware não é uma tarefa tão trivial como, por exemplo, programar o seu Arduino, que vai ser programado ali na linguagem C, que você vai mandar executar uma tarefa. E fazer isso em FPGA é um pouquinho mais difícil, um pouquinho bem significativo, porém as empresas vêm aí desenvolvendo um grande volume de ferramentas para estar melhorando esse processo, que são, por exemplo, as ferramentas de síntese de alto nível, onde você consegue, utilizando uma linguagem de alto nível como C e C++, tá aí criando um código, um compilador, que vai pegar aquela descrição e vai gerar um código sintetizável que pode ser programado com o FPGA. Então, basicamente, o que a gente tem da placa é isso. E, além disso, ela também tem vários outros periféricos. Aqui vocês podem ver que a gente tem uns bornes para conectar a bateria. Aqui a gente tem uma conexão I2C. A gente tem aqui um mini conector HDMI, que é esse carinha aqui. E a gente tem um conector de câmera e um slot mini PCI Mini Express. Nos próximos vídeos, o meu objetivo com esse carinha aqui é tentar produzir algum conteúdo para ele, principalmente pelo fato de que eu estou participando de uma competição, que no caso me forneceu esse carinha, e vocês vão estar vendo aí diversas utilizações do chip FPGA em cenários de computação. Minha ideia é tentar mesclar um pouco de computação paralela para estar colocando algumas computações bem interessantes nesse carinha aqui, que vai estar processando um grande volume de dados. E utilizando uma placa que, em teoria, é uma placa voltada para prototipação. Então, é basicamente isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, se você achou o vídeo interessante, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo, pois eu vou estar aí desenvolvendo alguns projetos utilizando esse chip. E é isso. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever. E até a próxima publicação aí, pessoal. Valeu e falou!